Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube e também do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, que fazem parte do Apostolado de Defesa Católica. Estamos aqui mais uma noite, mais um domingo, dia do Senhor, né? Estamos aqui para mais um programa do Apostolado de Defesa Católica, tá? Como então já é de costume, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu és Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs, dar início aqui ao nosso trabalho, né? Falando sobre os santos do dia, né? São dois santos aqui, então vamos lá. Aliás, são mais de dois, né? Primeiro, São Filipe e Tiago o Menor, apóstolos. Esses dois apóstolos, entre os 12 próximos a Jesus, são recordados no mesmo dia, porque suas respectivas relíquias vieram do século VI de Hierápolis e Jerusalém e levadas para Roma, onde são veneradas na igreja. Hoje chamada Santos 12 Apóstolos. Né? Os dois morreram como mártires. Okay? E também São Evencêncio, Alexandre e Teódulo, mártires na Via Nomentana. Esses três santos mártires de fé foram sepultados em Roma, a 7 milhas da Via Nomentana. No início achavam-se que tivessem vivido no século II, mas após sucessivas investigações descobriu-se que eram do século IV. Assim ficou comprovado de que Alexandre não é o mesmo que o Papa Alexandre I. Okay? Muito bem, esses são santos do dia de hoje. Um pouquinho, né, da vida deles, na verdade. Tá? São Felipe e Tiago o Menor, apóstolos, e também São Evecêncio, Alexandre e Teódulo, né, que foram mártires, né? Tá certo? Muito bem, meus irmãos. Estamos no mês de maio, é o mês mariano, um mês dedicado a Nossa Senhora. E como já tem alguns anos que acontece isso, o nosso blog Defesa Católica também não fica fora dessa, né? O nosso blog, a partir de hoje, já foi feita a postagem, né? Estamos falando sobre Nossa Senhora. E este ano, né? O nosso apostolado de Defesa Católica vai completar 20 anos no próximo mês. Já está mais perto que longe, né? Próximo mês, 20 anos do apostolado de Defesa Católica. E aí o que acontece? Nós vamos fazer, então, esse mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, vai ser o mês a respeito sobre Nossa Senhora na defesa da fé, tá certo? Então vão ser, ao todo, 5 artigos dedicados a Nossa Senhora, voltados à apologética, tá certo? E o primeiro, que já foi postado no nosso blog, né, como eu disse, é Maria como sinal de contradição, tá bom? A figura de Maria é um sinal de contradição que, ao ser inseparavelmente unida a Cristo, atrai veneração ou rejeição conforme a disposição do coração humano. Historicamente, ataques à sua dignidade, como o nestorianismo, né, visavam atingir a própria divindade de Jesus, confirmando que a devoção mariana protege a integridade da fé como um termômetro espiritual. A relação com o Theotokos revela a humildade ou orgulho do fiel diante do mistério divino. Assim, ela permanece como o caminho mais seguro e desafiador para a verdade cristã. Acolhê-la como mãe é, portanto, garantir a perseverança na doutrina e a proximidade com o Redentor. Tá? Esse aqui é um resumo que eu preparei
a respeito desse artigo, o artigo completo, vocês vão poder acessar no nosso blog Defesa Católica. Inclusive, eu vou postar aqui o link, né, no nosso Facebook Edgar Leandro Silva, né, que é do Apostolado Defesa Católica. Eu vou postar o link para que vocês possam fazer, se assim desejarem, fazer a leitura completa desse artigo, tá certo? Na próxima semana, ataques históricos à devoção mariana. Muito bem, meus irmãos. Houve da semana passada para essa, houve uma pequena mudança no sentido de nomenclatura, tá? Praticamente o conteúdo será da mesma forma, né? Vai mudando os temas, mas vai sendo da mesma forma. Só os títulos agora, né? Porque eu falei a respeito sobre Nossa Senhora, que é do nosso blog Defesa Católica, certo? Então o blog Defesa Católica é como se fosse o alicerce deste apostolado, né? Desde o ano de 2011, o nosso blog Defesa Católica existe, né? Inclusive esse ano vai fazer 15 anos do blog Defesa Católica, né? Nosso apostolado vai fazer 20 e o nosso blog vai fazer 15 anos, né, de sua existência. E então aqui dentro do nosso programa do apostolado, eu vou estar falando sobre o que foi postado no nosso blog. Vai ser agora blog Defesa Católica. Não é mais aquela parte formação católica, tá? É blog Defesa Católica. E aí eu vou tratar aqui com vocês justamente aquilo que foi abordado, foi postado no nosso blog, certo? Tá bom? E aí agora nós vamos ter a formação católica, tá? História da Igreja nós concluímos na semana passada falando sobre o Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano II, né? Talvez alguns podem perguntar, e o Concílio Vaticano II, o Concílio atual da Igreja? Nós vamos falar sim, mas a nossa jornada de estudo vai ser uma coisa mais detalhada, porque é o atual Concílio da Igreja, né? Só para vocês terem uma ideia, são 16 documentos do Concílio Vaticano II. Então nós vamos tentar, em 4 semanas, né, abordar todos esses documentos, né, toda a importância que tem a respeito deste concílio, tá bom? Então isso a partir do mês de julho, dentro da nossa jornada de estudo, tá? Então, imperdível, peço que vocês aguardem e confiem que vai ter a nossa jornada de estudo, se Deus quiser, tá bom? Então, na nossa parte de formação católica, nós vamos dar início agora falando de temas específicos, certo? Temas que para ajudar os nossos irmãos e irmãs nas mais diversas dúvidas, nos mais diversos assuntos relacionados à fé católica. Para começar, nós vamos falar nada mais nada menos que nem poderia ser diferente, né? Falar sobre Deus, né? Mas quem é Deus? Né? Então nós vamos falar um pouco e aos pouquinhos, toda semana, a gente vai destrinchando um pouquinho sobre Deus e depois, claro, nós vamos estar abordando sobre outros assuntos também, certo? Quem é Deus? Deus é o ser perfeito, eterno, criador, conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 198 a 231. Ninguém criou Deus. Isso já foi questionado, né? Mas quem criou Deus? Ninguém poderia criar Deus, porque se Deus é o Criador, né, ele não é a criatura, ele é o Criador, né? Então, se alguém criar Deus, ele deixa de ser Deus, né? Ninguém criou Deus, porque pois ele é um ato puro, certo? Sempre existiu, sem princípio e nem fim. Deus, outra coisa, Deus não tem sexo, né? Talvez alguns já perguntaram, né? Mas Deus tem sexo? Deus não tem sexo, né? Certa vez um homossexual perguntou para mim, mas Deus tem sexo? Eu disse, Deus não tem sexo. Veja bem. Agora, Deus não tem sexo, pois ele é puro espírito. Porém, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, ele é homem na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Então, essa é uma coisa interessante para a gente notar. Tá? Qual é o nome de Deus e também sobre essa questão do tetragrama? O que é isso? Né? Bom, tanto Javé como Jeová são nomes usados no Antigo Testamento para designar Deus,
tentativas de pronunciar o tetragrama. Só um detalhe na palavra Javé. A palavra Javé é um nome que se atribui a Deus, mas é um nome que, de acordo com especialistas, é um nome que ele é mais citado, né? É um nome mais utilizado do que propriamente Jeová, certo? Então, esses, na verdade, são nomes, né, usados no Antigo Testamento para designar Deus, tentativas de pronunciar o tetragrama, que tem 4 letras, são 4 consoantes, né? E que é impronunciável, para simbolizar a grandeza inefável de Deus. Para não pronunciar o tetragrama, os judeus usavam o título Senhor, né? Ou Adonai, que no Novo Testamento é aplicado a Jesus, conforme Filipenses 2:11. Agora uma pergunta que não quer calar. Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento no mundo? Pois bem, vamos entender um pouco sobre isso. O sofrimento ele não prova que Deus não existe. Né? Porque você pode pensar isso, né? Mas tem tanto sofrimento no mundo, então Deus não existe. Né? O cristianismo, na verdade, nunca disse isso. Nunca disse que a vida desse mundo aqui não seria fácil ou sem dor. O que a fé cristã ensina é que Deus criou o mundo bom e criou as pessoas livres. Livres para escolher o bem ou o mal. É o chamado livre-arbítrio. Né? O problema não é Deus. O problema é o mau uso dessa liberdade. Né? Quando as pessoas escolhem o egoísmo, né, a injustiça, a violência, né, tanta violência, principalmente com relação às mulheres, casos de feminicídio, né, infelizmente, né, e o ódio, essas escolhas trazem consequências. Guerras, pobreza, corrupção, violência, destruição da natureza. E essas coisas elas não surgem no nada. Né? Elas são resultado de decisões humanas ao longo da história. É por isso que dizemos que o mundo está ferido, não porque Deus quis, mas porque o ser humano usou mal a liberdade que recebeu. Olha só. Isso não quer dizer que todo sofrimento seja culpa pessoal de quem sofre. Isso é outro detalhe também. Ah, eu estou sofrendo, então a culpa é minha. Não, não necessariamente. Muitas pessoas sofrem por causa de escolhas erradas feitas pelos outros. Tá certo? E se Deus não existisse? Né? Se Deus não existisse, o sofrimento seria apenas reação do corpo. A química do cérebro. O ser humano é só um monte de reações dentro da cabeça. Acaso da natureza. Seria triste, mas não seria injusto. Não daria para dizer isso é errado. Só faz sentido chamar o sofrimento de mal se existir um bem verdadeiro, acima das opiniões humanas. E para os cristãos, este bem verdadeiro é Deus. Tá? Então aqui a gente começou a falar um pouco sobre Deus e responder alguns questionamentos que muitas vezes as pessoas fazem. Tá? Na próxima semana, o que é essa química do cérebro? É uma das perguntas que eu vou estar comentando aqui com vocês. Tá certo? Tá bom? Bom, vamos às nossas notícias católicas. Tem 2 notícias que eu separei para comentar com vocês aqui. A primeira é o encontro do Papa com a arcebispa. Pois é. Na última segunda-feira. Já começamos a semana, né? A semana da polêmica. O Papa Leão XIV recebeu a arcebispa da chefe da Igreja da Inglaterra, que se reuniram em Roma. Tá? Bom, aqui eu não quis destacar o detalhe desse encontro. Né? Eu não quis relatar aqui e não vou compartilhar com vocês. Né? Mas já está aí na internet, muita gente já acessou, já questionou e tal. Só quero comentar o seguinte. A respeito disso, eu queria fazer um comentário. Primeiro, é importante entender
que a Igreja Católica sempre manteve duas coisas ao mesmo tempo: fidelidade à sua doutrina, ok? E diálogo com outros cristãos. O Papa Leão XIV, assim como seus predecessores, Papa Francisco, Bento XVI, São João Paulo II, participa do chamado diálogo ecumênico, incentivado desde o Concílio Vaticano II. Esse diálogo incentiva conversar, buscar unidade entre os cristãos, manter relações respeitosas com outras igrejas. Sobre esse caso específico, a Sarah Mullally é uma líder importante dentro da Igreja Anglicana. Mesmo havendo diferenças doutrinárias, e são reais, é normal e esperado que o Papa a receba. Isso acontece porque o Papa também é um chefe de Estado. Isso aqui é importante entender. É um chefe de Estado. O chefe de Estado de quem? Do Vaticano. Tá? E mantém relações institucionais e religiosas com diversas lideranças. Agora, o ponto mais importante. Receber não significa concordar. Ok? Dialogar não significa validar. A Igreja Católica mantém firmemente o que foi ensinado, por exemplo, na Ordinário Sacerdotalis, né? Ordinácio Sacerdotalis, aliás, do Papa São João Paulo II. E nesse documento, o então Papa João Paulo II, ele deixa bem claro que não há possibilidade de ordenação sacerdotal de mulheres na Igreja Católica. Certo? Esse é um ponto que a gente não pode, quanto católico, a gente pode ter dúvidas. Né? Esse documento, inclusive, foi postado no nosso blog Defesa Católica, vocês podem dar uma pesquisada, né? Aí fazer uma lida a respeito dele. Tá? O Papa deixa claro as razões, né? Segundo a Igreja, não permite a ordenação de mulheres ao sacerdócio. Certo? Então, vamos deixar bem claro aí. Tá bom? Essa daí é a notícia, né? Tá bom? Então não tenhamos dúvida, nem ficamos preocupados com, às vezes, certos compromissos, né? Não vou dizer nem visitas, né? Certos encontros que o Papa realiza com chefes, líderes de outras igrejas, de outras denominações também, certo? A gente sempre reza pelo Papa aqui, né? A gente vai continuar rezando pelo Papa, pelos bispos, por todo o clero, pelos diáconos e por todos nós leigos, que somos a maioria, né? Então, nunca tenhamos dúvida disso, certo? A outra notícia que marcou a semana, essa daí é um pouco mais recente, né? Já pegou quase finalzinho de semana aí, é que em Aparecida temos um novo bispo. Dom Mário Antônio da Silva. Ele assumiu ontem, dia 2 de maio, né, o comando da Arquidiocese de Aparecida. A cerimônia de posse começou às 15 horas no Santuário Nacional de Aparecida. Nomeado pelo Papa Leão XIV, no dia 2 de março desse ano, né, Dom Mário é o sexto arcebispo da história, na história da Arquidiocese. Né? Pelos ritos da Igreja Católica, ele tinha prazo de até 2 meses após a nomeação para assumir oficialmente o cargo. A Arquidiocese de Aparecida é uma das mais importantes do país, já que abriga o Santuário Nacional, né? Que é a maior igreja católica do Brasil, maior centro de peregrinação da América Latina e maior santuário mariano do mundo. Olha só. Dom Mário assume o lugar de Dom Orlando Brandes, que deixa o cargo após completar 80 anos, agora no ano de 2026. Até a posse do sucessor, Dom Orlando atuou, né, como administrador apostólico da arquidiocese. Com a mudança, Dom Orlando passa a ser arcebispo emérito e deve seguir com atividades religiosas, com foco em ações sociais, com apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e também atendimentos em hospitais. Tá certo? Muito bem. Essas são as notícias dessa semana, as duas aí que eu separei, né, para compartilhar com vocês. A outra
É a nossa enquete. Ah, nossa enquete da semana pegou fogo. Essa enquete foi melhor, né? Semana passada nós tivemos uma enquete, né, que foi relacionada ao tema sobre o espiritismo, né? E essa semana a gente já voltou a falar sobre os protestantes. Pois é, os protestantes da audiência, viu? Olha só, a enquete foi o seguinte: por que será que os protestantes não aceitam que Pedro é a pedra visível da Igreja de Cristo? Né? Essa foi a nossa enquete. Foi feita no nosso Threads, né? Onde a maioria respondeu, e também no a nossa página lá do apostolado no Facebook. Nós fizemos também esse mesmo questionamento, tá bom? Bom, aí eu vou separar alguns comentários aqui que foi feito, que foi respondido, inclusive, para essas pessoas, tá? O Samuel disse assim: dirijam-se a ele, Jesus, a pedra que é viva, rejeitada de fato pelos homens, mas eleita e preciosa diante de Deus. Pedro, né? Citou aqui. Veja, eu respondi: concordo, Cristo é a pedra viva, como diz 1 Pedro 2. Mas o próprio texto diz que nós também somos pedras vivas. Ou seja, Cristo é o fundamento principal. Isso aqui a gente não pode negar, tá? Mas ele quis associar pessoas à construção da igreja. E em Mateus 16, 18, ele dá a Pedro um papel específico nessa missão, né? Que gerou um certo debate aqui com o protestante, né? Pois bem. Aí teve um outro que respondeu aqui. ahn, Tem outro que perguntou quem é a pedra angular, né? Eu respondi: a pedra angular é Jesus Cristo, como a própria Bíblia ensina, né? Efésios 2:20, 1 Pedro 2:6. Mas isso não contradiz o que está no Evangelho de Mateus 16:18. Cristo é o fundamento principal da igreja e, ao mesmo tempo, ele quis estabelecer São Pedro como pedra visível dentro dessa construção. Certo? Pois bem, deixa eu ver mais alguma aqui. Tem um que comentou assim: quando alguém vai a Cristo é porque o Pai enviou. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro morreu em 65 depois de Cristo e o primeiro Papa só veio, segundo essa pessoa, no século V, né? Em Mateus 16, né, não fala só de revelação, mas também de missão. Jesus dá a Pedro as chaves. E, historicamente, a sucessão de Pedro em Roma é reconhecida desde o século I, né? Com nomes como Clemente e Inácio. A ideia de que o papado surgiu no século V não corresponde aos registros da igreja primitiva. Né? Essa pessoa aqui ele não quis continuar o diálogo. Né? Muito bem. Pois bem, essas aqui são algumas respostas, né, que eu separei aqui para compartilhar com vocês, que foram respondidas. Não respondi para algumas pessoas, não respondi para todos. Né? Eu não tenho essa obrigação, né? Mas, ao mesmo tempo, cabe ao nosso apostolado esclarecer, fazer esclarecimentos aí a respeito sobre aquilo que ensina a igreja. Né? Sobre, não só sobre isso, mas sobre outros assuntos também. Tá bom? Aí o que acontece? Respondendo sobre essa enquete, os protestantes em geral eles não aceitam que São Pedro seja a pedra visível da igreja porque interpretam de forma diferente a passagem do Evangelho de Mateus 16, 18. Para a igreja católica, quando Jesus diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está claramente mudando o nome de Simão para Pedro, que significa pedra, e dando a ele uma missão concreta de liderança. Já muitos protestantes entendem que a pedra não é Pedro, mas a fé que ele professou. Tu és o Cristo. Né? Ou que a pedra é o próprio Cristo e não uma pessoa específica. Além disso, eles rejeitam a ideia de uma autoridade visível central como o Papa, porque seguem o princípio da chamada sola escritura, ou seja, só a escritura, né? Interpretando a Bíblia sem recorrer à tradição da igreja.
A interpretação católica não se baseia só em um versículo isolado, mas também em outros textos onde Pedro aparece como destaque, como ele recebeu as chaves do reino. Mateus 16:19. Confirma os irmãos da fé. Lucas 22:32. Apacenta as ovelhas. João 21, de 15 a 17. É também no testemunho histórico da igreja primitiva que sempre reconheceu uma primazia de Pedro e também de seus sucessores. Muito bem, meus irmãos. Essa então foi a nossa enquete dessa semana, tá? Na próxima semana nós temos uma nova enquete, um novo tema aí, para que a gente possa ir debatendo e conhecendo melhor a nossa fé católica, tá? Muito bem, as atividades do nosso apostolado são as mesmas, né? O nosso bate-papo, né, essa semana, os debates em vídeo na internet, segue, né? O nosso apostolado pessoal e virtual, quem quiser, pode fazer. E o programa do apostolado normalmente aos domingos, às 8 horas da noite. Certo? Estamos aqui, firmes e fortes. Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Muito bem, façam aí as suas orações, que a gente faz aqui também, tá? A gente reza por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial pela minha saúde, pelos ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por Dom José Rui, por todos os padres, em especial o meu pároco, pelos diáconos e por todos nós leigos. E a gente reza em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, também pela conversão de todos, de todas, a única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitantibus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liber-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória, Padre, et Filho, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Hoje ficamos quase 30 minutos juntos, hein? Certo? Na próxima semana tem mais. Peço encarecidamente a vocês que rezem por mim, rezem pelo Apostolado de Defesa Católica, tá bom? Tá certo? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada semana que se inicia a partir de hoje. Salve Maria!